Bom dia! A gente pegou um carro hoje em Chicago pra andar, né, por aqui e fazer depois as outras cidades. E a gente agora parou pra abastecer, né? E vai mostrar pra vocês um pouquinho como funciona, pra quem tem curiosidade. Vamos lá? Ó, ele é assim por dentro, é um Tesla. A gente pegou. Nossa, meu Deus. Eu abaixei o vidro. Eu abaixei o vidro dele, na verdade. Eu não queria abaixar, não. Ó, bateria assim. Simples. E agora a gente tem que ficar mais ou menos uns 40 minutos, né? Ele mostra. Hã? Mostra aqui, ó. 8 minutos é o suficiente pra gente chegar até onde a gente quer. A gente vai até Green Bay. E aí ele dá uma sugestão, né? Dali do percentual de bateria que a gente precisa parar já pra abastecer o carro. Então, quando deu ali 47%, foi a sugestão que ele deu pra gente já parar, né? Ele já dá ali o local, então a gente parou aqui, que é esse estacionamento. E a gente tá... Agora vai esperar, né? Dar uma abastecida nele pra gente seguir viagem. É isso. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá fechando nossos dias aqui em Chicago e começando o início da Rota 66, que começa aqui, né, em Chicago. A gente veio aqui tirar uma fotinho aqui na placa e a gente segue viagem pra Rota 66. A gente vai mostrar pra vocês onde fica. Tá chovendo, mas vou mostrar aqui essa rua. A gente inicia hoje, né, a Rota 66, então a gente faz uma parada em Springfield e depois segue pra São Luís. Aqui, ó, é o início da Rota 66. Aqui, ela aqui. Beginning. E aí, tu quer falar alguma coisa? Aqui começa a Rota 66, quando a gente vai começar a nossa viagem. Ela é a chamada Mother Road, é a principal estrada dos Estados Unidos. Ela já não existe mais, assim, você não consegue mais andar nela de ponta a ponta, mas ela foi criada durante a expansão dos Estados Unidos para a costa leste, né? Os Estados Unidos começou a se desenvolver pela costa leste, que é onde fica Nova York, Flórida, etc. E depois, com a descoberta do ouro na Califórnia, que o país foi expandindo para a costa oeste. E aí foi quando começaram a criar as rodovias, as ferrovias, e a principal rodovia, o principal ponto de ligação era a Rota 66. E a gente vai começar ela aqui em Chicago e vamos ficar aí as próximas 2 semanas na estrada.
Bora! Essa aqui já é a Rota 66, né? Ela fica em paralela à interestadual, né? A estrada que a gente segue, porque ela em alguns momentos ela acaba. E aí, para não ficar toda vez voltando, né, para interestadual, a gente segue pela interestadual e em algum momento a gente vai cruzar ela, vai seguir, né, por ela, mas nesse momento vocês podem ver, ó, tá vendo? Ela corta aqui alguns caminhos que acaba que não tem, né, nem como passar por ela. Mas ela às vezes para também, ó, e já não tem mais. E de repente ela volta de novo, né? Ter sido a rodovia mais famosa do mundo por muito tempo, ela só tinha duas pistas, uma que vai e uma que volta. Então, pro trânsito de hoje em dia, ela já não comporta mais. Então, pela importância dela, ela se manteve, não destruíram a pista, não fizeram uma nova por cima, mas fizeram as rodovias interestaduais aqui em paralelo a ela. Então, hoje em dia, para viajar pela Rota 66, na verdade, a gente vai pelas rodovias interestaduais acompanhando a Rota 66 em paralelo. Em alguns momentos a gente vai entrar nela, depois vai voltar para cá. Mas é interessante, né? Acabou de chegar aqui em Springfield, e para quem não sabe, Springfield ela é a capital de Illinois e é a terra de Abraham Lincoln, que foi um presidente muito importante para o país. Ele foi contra a escravidão na época e foi por conta disso que a Guerra Civil começou, né? Que o estado do Sul começou a se revoltar porque eles eram escravocratas na época e o Abraham Lincoln ele era contra a escravidão. Então, quando ele foi eleito, 5 dias depois ele foi assassinado. E aí, por isso, ele foi um dos caras muito importantes para o país nessa época. Ele é o 16º ex-presidente, e aqui eles têm muito costume de chamar assim, né? O primeiro ex-presidente, o 16º presidente, o 10º... Enfim, o Lincoln foi o 16º presidente. Ele é aquele cara famoso de costeletas, usava chapéu e etc. Aparece em muitos filmes. E como a Lídia falou, ele ficou marcado justamente por ser o presidente que conduziu o país durante a Guerra Civil. Os estados do Sul e do Norte já não se davam muito bem quando ele foi eleito. E a escravidão era legalizada até então, mas os estados já não se davam muito bem, os estados do Sul e do Norte. O Sul escravocrata e o Norte abolicionista. Quando o Lincoln foi eleito, como a Lídia falou, foi meio que a gota d'água para os estados do Sul, e aí começou a Guerra Civil. O Lincoln conduziu o país durante a Guerra Civil, os estados do Norte venceram, o Lincoln conseguiu abolir a escravidão e ele foi assassinado 5 dias depois por um extremista escravocrata. E aí acabou virando um mártir e um dos ex-presidentes mais famosos do país. Então, hoje aqui em Springfield, tudo gira em torno do Lincoln, apesar de não ser a cidade onde ele nasceu, e sim a cidade onde ele passou a maior parte da carreira e onde ele foi deputado aqui, se não me engano, quando ele foi eleito presidente. A gente vai passear um pouquinho ali por alguns lugares onde ele frequentou, mas é isso, a cidade, basicamente, a cidade gira toda em torno do Abraham Lincoln. E olha, a gente estava falando do Abraham Lincoln. Ele é tão importante aqui, ó, que a placa de carro do estado de Illinois vem escrito aqui embaixo, ó, a terra de Abraham Lincoln, Land of Lincoln. Então, realmente, ele é um marco aqui para o estado.
o Capitólio de Springfield. Aqui é a sede do Poder Legislativo do Estado de Illinois. É como se fosse o Capitólio de Washington, só que lá é o Poder Legislativo Federal. Aqui é a Casa do Poder Legislativo do Estado de Illinois. Apesar de Chicago ser a maior cidade, a capital fica aqui em Springfield. E foi por isso que Abraham Lincoln veio para cá. Ele não é nascido aqui, mas a esposa dele, na época, estimulou muito ele a vir para a capital para tentar sucesso na carreira política, né? Ele era advogado só, e a esposa dele estimulou ele a vir aqui para tentar o sucesso na capital. Então, o Lincoln, antes de ser presidente, ele foi deputado e ele trabalhou aqui por muitos anos, de 1942 até 1960, se não me engano, quando ele foi eleito presidente. E aí ele se mudou para Washington. Mas aqui é o berço político dele, digamos assim. Bom, chegamos no Capitólio de Springfield. Aqui durante muito tempo foi a sede do Poder Legislativo do Estado de Illinois. Esse Capitólio aqui, gigante, ele é uma construção no formato daquele famoso Capitólio lá de Washington. Só que aquele lá é a sede do Poder Legislativo Federal dos Estados Unidos e aqui é a sede do Poder Legislativo Estadual do Estado de Illinois. E ele foi projetado para ter o formato de um templo grego, porque muitas decisões importantes seriam tomadas aqui. Então dá para ver ali que tem as pilastras e um triângulo na frente, como se fosse um templo grego mesmo. Mas vocês estão vendo aí que tem muita obra rolando e etc. O Capitólio ele passou por um grande incêndio há muitos anos atrás e a restauração dele levou mais de 20 anos para ser concluída. E desde então o Capitólio não é mais a sede do Poder Legislativo. Hoje a ideia está sede como um museu e, bom, está passando por mais alguma reforma aí, não sei do que. Mas, enfim, hoje aí dentro é só como museu, mas o prédio é bem grande, é bem imponente. Olha que é muito bonitinho, tá vendo? Parece tudo muito calmo. Agora a gente vai visitar aqui a casa de Abraham Lincoln. A gente vai tentar mostrar aqui dentro pra vocês. Let's go. Bom, chegamos no Lincoln Hall Historic Site, a antiga casa do Abraham Lincoln. Aqui é a casa onde ele viveu no período que ele morou em Springfield, de 1844 até 1861. E conta um pouco da história dele com uma visão um pouco mais intimista do período que ele ficava aqui, que ele morou aqui em Springfield. E, bom, a visitação é gratuita, o ingresso é grátis, mas as visitas são de 9 da manhã às 5 da tarde. A gente chegou 4 e pouca, então os ingressos para hoje já estavam esgotados. Mas para quem quiser vir com um pouquinho mais de tempo é gratuito, então é só chegar aqui no balcão, pedir o ingresso. E para quem não consegue o ingresso com a gente, aqui tem o centro de visitantes que tem algumas coisinhas. Tem aqui os painéis que falam da história da família, da Mary, que é a esposa dele, do Lincoln, dos filhos. Ali na frente tem uma lojinha de souvenirs também. E tem alguns filmes, alguns documentários que eles passam aqui, esse a gente vai poder entrar, vai começar daqui a pouco. É 20 minutos de filme que conta um pouco da história dele aqui em Springfield e parte do documentário, pelo que a moça ali falou na recepção, foi filmada aqui dentro da casa mesmo, então a gente vai conseguir ter uma visãozinha. E ela deu também um mapinha aqui pra gente, que mostra um pouco do lado de fora ali.
Apesar da casa do Lincoln ser a mais famosa, tem outras casas aqui famosas também, de outras pessoas importantes que viveram aqui na cidade, que moravam por aqui. Então essas a gente pode ir também é tudo gratuito. Mas enfim, a gente veio pelo Lincoln, né? A gente vai dar uma voltinha aqui, dar uma olhada do lado de fora da casa. Você que não sabe, o Abraham Lincoln é um cara que aparece aqui na foto, na imagem, né, de 5 dólares aqui nos Estados Unidos. Então é a carinha dele que você vai ver na nota de 5 dólares. E é esse cara aqui, você com certeza já viu ele em algum filme por aí. Olha que legal, gente. Eles vendem aqui. Aqui ele fala que é a primeira bala comercializada aqui, né, na América. What are we doing here, me? You are. Alrighty, we're gonna Esse go aqui também. $4.34 on your card. Hang on for a second. We're gonna Legal, né? okay. E aqui é uma vilazinha histórica, assim, apesar do sítio ter o nome da casa de Lincoln, várias outras personalidades moraram por aqui em Springfield e todas essas casas aqui estão abertas para visitação. E são todas gratuitas, você tem que pegar o ticket lá no centro de visitantes, que é aquele ali que está com a bandeirinha dos Estados Unidos em cima, aqui. E, bom, o ticket é gratuito e você pode entrar nas casas, inclusive na de Lincoln. Para hoje os tickets da casa de Lincoln já estavam esgotados, porque fecha às 7 aqui. Mas é bem legal a vilazinha aqui, bem preservada. E aí, para compartilhar com vocês, a gente aproveitou, né, que estava vendendo esse passe aqui, a gente já aproveitou para comprar ele. Esse passe, ele é o American The Beautiful Pass, que ele dá acesso aos parques nacionais aqui dos Estados Unidos. Então você paga 80 dólares nele e ele dá acesso para 4 pessoas utilizarem, né, ele. Então, se você for em algum parque como o Grand Canyon, esses parques eles são mais distantes, então você precisa acessá-lo de carro, né, ter algum meio de transporte para ir até eles. E aí, se tiver até 4 pessoas ou até... Não, para o carro, para os parques que são acessados de carro, válido para um carro. Se o seu carro tiver 7 lugares, por exemplo, pode entrar as 7 pessoas que estão naquele carro. Então é válido por carro, né? Então você compra esse passe aqui e ele dá acesso pro carro entrar, tá? É Isso. por carro, tá? Mas se você tiver um parque que você pode ir a pé, como esse do Lincoln que a gente veio, ele é válido para 4 pessoas utilizar, né? Utilizar esse passe aqui. Então é 80 dólares para te dar direito a todos os parques nacionais dos Estados Unidos, vale muito a pena. E ele é válido por 1 ano, né? É válido por 1 ano. Então, por exemplo, se a gente voltar para o Brasil e depois quiser fazer a mesma viagem, a gente pode voltar e usar o mesmo passe. Está aqui em Springfield, às margens da Rota 66, e a gente deu uma paradinha aqui no antigo cinema drive-in, aquele tipo de cinema que aparece várias vezes em filme, que você vem, para o carro, eles montam um telão e todo mundo assiste o filme de dentro do carro. Esses cinemas aqui eles foram muito populares, principalmente a partir da década de 1930, por vários motivos, né? Principalmente a construção da própria Rota 66, que era a maior rodovia do mundo na época. Então, ela levava de Chicago até
Santa Mônica, na Califórnia, com dias de viagem. Então era importante ter alguns lugares de parada e esse tipo de cinema se tornou muito popular por conta disso. Esse aqui foi inaugurado em 1949, ele chegou a ter capacidade para 700 carros. Então todo mundo vem aqui, ó, tem as placas marcadas no chão, todo mundo vem, para o carro e eles montam um telão ali e fica todo mundo assistindo o filme de dentro do carro, claro, pagando o ingresso. Enfim, esses cinemas, eles foram muito populares, como falei, a partir da década de 30, e na década de 1970 eles começaram a entrar em um declínio, principalmente pelo surgimento da TV a cabo e dos cinemas que eles chamam multiplex, né, que é aquele cinema com várias salas e etc. Mas esse aqui resiste até hoje, né, de 1949, ó, tá passando filme de, ó, tá passando Casa Fantasma, Bob Marley, Kung Fu Panda 4 e Night Swing. Não sei qual foi esse. Mas tá aí, ele funciona até hoje. Legal. Original. Agora a gente tá na Rota 66 original, olha. Agora sim. E ali do lado é a Interestadual, que é a rodovia nova que fizeram. E esse aqui é um trechinho da rota original. Você vê que ela tá bem restauradinha, tá? O asfalto tá bom e tal. Ela só não é mais usada como rodovia principal, mas tá aqui preservada ainda. A gente parou aqui agora na estrada raiz mesmo, da Route 66, que é uma estrada de paralelepípedo ainda. Vocês podem ver aqui que ela é bem estreita e ela já realmente não suporta mais, né, a quantidade de carros, de veículos que a gente tem hoje. Por isso que ela foi, digamos assim, não inativada, né, mas foi substituída, né? Substituída pela Interestadual. E esse aqui é o raizão mesmo, ó, de paralelepípedo. Você vê, é uma mão que vai, uma mão que volta. Esse aqui é um dos poucos trechos realmente originais da Rota 66. A gente está, se não me engano, na cidade de Chatham, em Illinois. E é isso. Essa é a Rota 66 raiz original. Ó, os ônibus tradicionais aqui dos Estados Unidos, né? Esse ônibus escolar. Aqui é a rota, né, Route 66 original. Tá ali a plaquinha dela. É só o início dela. A gente ainda tem muita estrada pela frente, mas só para vocês conhecerem um pouquinho também. Que deve ser um bairro mais residencial, né? Deve morar gente aqui, né? A antiga rodovia mais importante do mundo. Ali é um posto. Agora é uma rua de bairro. Bom, chegamos na nossa última parada do dia, na Rota 66. Essa aqui é uma ponte chamada Old Chain of Rocks Bridge. Fica na cidade de Madison e ela liga a cidade de Madison à cidade de St. Louis. Madison no estado de Illinois, St. Louis no estado de Missouri. E ela liga essas duas cidades cruzando o rio Mississippi, que é um dos rios mais famosos dos Estados Unidos. E, bom, essa ponte aqui foi inaugurada em 1929, então ela tem quase 100 anos já. E ela é originalmente parte da Rota 66, então esse trechinho que a gente está passando aqui faz parte da Rota 66 original, do trecho original dela. A ponte ficou muito famosa, ela chegou a ser usada para algumas cenas do filme Escape from New York, que é um clássico de Hollywood. E no ano de 1999 ela chegou a ser fechada por problemas estruturais, mas ela foi reinaugurada em 2007, agora só passando pedestres e ciclistas. Então a gente teve que deixar o carro ali fora, tem um estacionamento
e vai atravessar ela a pé aqui. Ela tem pouco mais de 1.200 metros de extensão, quilômetro e 200, corta sobre o rio Mississippi e quando chega do outro lado a gente já está no estado de Missouri. E bom, chegamos ao fim do nosso primeiro dia de Rota 66, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente explora a cidade de São Luís.